Termina hoje o julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impor medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Vamos retornar a Brasília. O repórter Pedro Nascimento tem os detalhes ao vivo. Ô Pedro, falta apenas um voto para que o julgamento seja concluído? Exato, Eustáquio. Na própria sexta-feira, né, que foi quando o ministro Alexandre de Moraes impôs essas restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio STF, primeira turma, já havia obtido essa maioria para referendar a decisão de Moraes. Está faltando apenas um voto, que é o voto do ministro Luiz Fux, ele que tem até as 11h59 dessa segunda-feira para registrar o seu voto. Vai ser apenas ali para marcar posição, né? Caso a primeira turma tenha unanimidade ou tenha esse voto aí contrário do ministro Luiz Fux, mas não muda nada na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a gente tem na primeira turma os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, a ministra Carmen Lúcia e também os ministros Alexandre de Moraes e o próprio Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes, ele que foi o relator dessa ação, ele que impôs essas medidas, ele foi o primeiro a votar e, claro, favorável às medidas que ele mesmo impôs ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O segundo voto foi do ministro Flávio Dino e a gente está no meio do recesso do judiciário, né? Os ministros não estão participando presencialmente da corte, não tem nenhum julgamento acontecendo nesse momento, mas em razão da urgência e da gravidade desse caso, foi aberto um julgamento extraordinário na primeira turma, julgamento no ambiente do plenário virtual, que é quando os ministros apenas depositam os votos, não tem nenhuma discussão, não tem nenhuma sustentação oral. Só que nessa apresentação dos votos, os ministros podem apresentar o chamado voto vogal, que é quando, além de concordar, ele também se manifesta ali de alguma forma sobre o caso. No caso do ministro Flávio Dino, ele destacou que a conduta de Bolsonaro representa uma forma inédita de coação, comparando-a a um sequestro da economia nacional para pressionar o Supremo a arquivar uma ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu. Lembrando que essas medidas impostas por Moraes incluem, além da tornozeleira eletrônica, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também recolhimento domiciliar em horários determinados e também a proibição de contato com autoridades estrangeiras, o afastamento de embaixadas e consulados e também o impedimento de acesso às redes sociais, restrições que foram definidas após investigação da Polícia Federal, que apontou a atuação de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro, deputado federal que está nos Estados Unidos, para tentar influenciar autoridades norte-americanas contra agentes públicos brasileiros, medidas essas que foram impostas na última sexta-feira aqui em Brasília, Eustáquio. Ô Pedro, ainda no Supremo, os ministros retomam hoje os depoimentos das testemunhas de defesa e acusação dos envolvidos nos chamados núcleo 2 e 3 do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado? Exato. Essas oitivas, né, elas são retomadas hoje, né? Serão ouvidas aí as testemunhas de defesa e acusação no processo que investiga o chamado núcleo 3 dessa suposta tentativa de golpe de Estado, e essas sessões vão até quarta-feira, acontecendo por videoconferência. O núcleo 3, ele é formado basicamente por militares e também um policial federal que são acusados de planejar ações para tentar derrubar o governo com esse suposto golpe de Estado, né? Entre as acusações estão, inclusive, a tentativa de golpe, organização criminosa armada e até danos a patrimônios públicos, isso em razão dos ataques do dia 8 de janeiro de 2023 que aconteceram às sedes dos três poderes aqui na capital federal. Essa fase do processo, né, a chamada de instrução criminal, ela serve para reunir provas, né, com os depoimentos das testemunhas, e depois a defesa e a acusação, elas farão suas últimas alegações, e o ministro Alexandre de Moraes, que acompanha o caso, vai preparar o relatório final para que os juízes decidam se condenam ou se absolvem, né, esses acusados. O inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado, ele está dividido em 5 grupos, né, que a gente está aqui falando núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, são 5 núcleos, né? O núcleo 1, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, é quem teria planejado esse golpe. O núcleo 2 seria o grupo que coordenava esse plano, né? O núcleo mais operacional. E já o núcleo 4, ele ficava responsável por espalhar informações falsas e também atacar o sistema eleitoral, de acordo com a denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República.